agora, Dunamis Conference, eu tenho a missão de apresentar esse nosso próximo preletor. Eu tenho certeza que você já cruzou, você já recebeu alguma coisa desse grande homem de Deus, que fala tanto para a nossa nação, fala tanto para o nosso movimento. Daqui a pouquinho, daqui a alguns segundos, você vai escutar ele, que é o pastor fundador da comunidade Alcance. Vocês já estão ligados, né? Ele também é o fundador do Orvalho.com, essa plataforma que inspira e ensina tantas pessoas ao redor do Brasil. Ele é o autor de inúmeros livros e é um mestre para a nossa nação. Então abra o seu coração, se prepara para você receber tudo. E agora, daquela maneira dunamis de receber os nossos convidados, faz barulho, aplaude Jesus pela vida do pastor Luciano Subirá. Aleluia! Eu gosto sempre de começar com duas perguntas que eu não canso de repetir. Primeira, você está feliz com Jesus? Segunda, Jesus está feliz com você? Ok, só checando. Eu tenho a palavra de Deus para você, para o seu coração, para a nossa nação, para esse tempo. E antes de compartilhar, eu quero só primeiro encorajá-los. Como foi dito, uma ênfase do nosso ministério é o ensino da palavra, e uma das ferramentas que Deus tem nos dirigido a trabalhar é a literatura. Logo depois do intervalo, eu vou estar lá no stand da Quatro Ventos, autografando alguns livros, e eu queria recomendar, em especial, esse material publicado pela própria Quatro Ventos. Revelação, o caminho para a realização. Descubra quem você é e potencialize seus resultados. Daniel 11:32 diz que o povo que conhece seu Deus será forte e fará proezas. Então o conhecimento de Deus, que é o que chamamos de revelação, ele define quem você é, sua identidade e aquilo que você faz, sua produtividade. É a respeito disso que o livro fala, como o conhecimento de Deus vai impactar o seu senso de identidade e de produtividade. Também temos muitos, mas muitos outros títulos lá. Entre eles, quero recomendar um clássico do nosso ministério, O Impacto da Santidade, Compromisso Profundo, Resultados Extraordinários, e o meu livro mais recente, que é o assunto que eu vou conversar com vocês hoje, A Cultura do Jejum. Além da teologia, além da parte bíblica do assunto espiritual, né? Além de demonstrar para você o bem que isso vai fazer ao seu corpo e à sua saúde, só o que você vai economizar de comida já justifica o investimento no livro. Então fica aí o encorajamento. Abra sua Bíblia, por gentileza, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5, e nós vamos ler a partir do versículo 33. Lucas, capítulo 5, do versículo 33 até o 38. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, mas qualquer que for a sua versão, me acompanhe. O texto sagrado diz assim: então eles disseram a Jesus, os discípulos de João frequentemente jejuam e fazem orações, e os discípulos dos fariseus fazem o mesmo, mas os seus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: será que vocês podem fazer com que os convidados para o casamento jejuem enquanto o noivo está com eles? No entanto, virão dias em que o noivo lhes será tirado, e então, naqueles dias, eles vão jejuar. Se você puder, repita comigo: eles vão jejuar. Um pouquinho mais forte, como se você tivesse almoçado: eles vão jejuar. Verso 36, também lhes contou uma parábola: ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha, pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque se fizer isso, o vinho novo romperá os odres, o vinho se derramará e os odres se estragarão. Pelo contrário, vinho novo deve ser posto em odres novos.
Eu quero tomar esse texto não apenas como ponto de partida, mas como uma espécie de trilho para a nossa conversa e a nossa ministração desse momento. Quando eu olho para essa conversa, que algumas pessoas nós não sabemos quem são, a Bíblia não dá o nome, mas essas pessoas se aproximam de Jesus e obviamente a observação delas não está nem elogiando os discípulos de Jesus e nem tampouco elogiando o próprio Jesus. Tenta contextualizar, imaginar alguém chegando hoje para um pai ou para uma mãe e falando assim: olha, os filhos de fulano são uma bênção. Os filhos de Beltrano são bem comportadinhos. Os filhos de Cicrano conhecem limites. Mas os seus... E aí por trás dessa reticência, a pessoa não só estaria condenando o comportamento dos filhos, mas estaria também responsabilizando os pais. São vocês que não educaram direito. Basicamente, naquela cultura, um ataque ao discípulo era um ataque ao mestre. Mas fazê-lo diretamente ao mestre, eles estavam não só condenando a falta de jejum na vida dos discípulos de Jesus, mas responsabilizando o próprio Jesus por isso. Interessante que o Senhor responde não apenas o quê. Quando Jesus entra na conversa, ele não entra apenas para discutir o quê, que é o jejum. Jesus vai abordar o quando e ele vai abordar o porquê do jejum. Eu acredito que nenhum texto no Novo Testamento reúne tanta informação a respeito de um assunto que eu creio não só é parte da vida cristã, mas será vital na próxima estação que a igreja do Senhor Jesus está entrando no Brasil de uma forma especial, mas nós podemos colocar isso em relação ao mundo e aos eventos vindouros. Então, por conta disso, eu queria chamar a sua atenção para a importância do jejum. E se há um título que eu possa dar essa palavra hoje, seria exatamente esse: a importância do jejum. Então, eu tenho visto hoje em dia que essa prática milenar, que remonta não apenas aos dias do Antigo Testamento, mas tem norteado os santos, os homens e mulheres de Deus ao longo da história da igreja, ela tem se tornado cada vez mais uma arte esquecida, uma prática negligenciada, e acredito que a razão disso é falta de entendimento. Eu vejo pessoas atacando o jejum, criticando o jejum, falando mal do jejum, como se fosse coisa da lei, da antiga aliança, como se isso não tivesse absolutamente nada a ver com a nova aliança e o tempo em que eu e você vivemos. Mas a verdade é que se questionamos, e esse é o primeiro ponto que eu quero explorar, por mais óbvio que seja, se questionamos, o jejum é para hoje, nosso Senhor obviamente deixou claro que sim. Ele diz, olha, os convidados para o casamento não vão jejuar enquanto o noivo está junto, mas quando o noivo for tirado, e aqui ele está dizendo quando é que começaria o jejum, ele diz, quando o noivo for tirado, eles vão jejuar. Quem é o noivo? Em todas as parábolas de Jesus, em todos os evangelhos, sempre, sem nenhuma exceção, que ele faz a abordagem, ou ele utiliza a alegoria do noivo, ele está falando a respeito de si mesmo. Então Jesus está dizendo, quando o noivo for tirado, ele não falava apenas de 3 dias de ausência entre morte e ressurreição, mas a partir do momento que ele fosse assunto elevado aos céus, durante todo o tempo da sua ausência, até o dia do seu glorioso retorno, então ele diz, eles vão jejuar. Eu honestamente não entendo como alguém pode, com o mínimo de consciência do que a Bíblia diz, dizer que o jejum não é para hoje. Em Mateus, no capítulo 6, no verso 16, Jesus diz assim, quando jejuardes. Ele nunca disse se jejuardes. Ele não tratou o jejum como se fosse uma opção. Ele tratou como um fato. Eu quero tomar emprestado as palavras de John Wesley, que tem a costa mais larga do que a minha. Ele diz, ninguém orienta como fazer alguma coisa, a menos que espere que os orientados façam aquilo que ele está orientando fazer. Então como é que Jesus orientaria como jejuar se ele não tivesse a expectativa? Alguém me diz, mas não há um mandamento, um imperativo para que se jejue no Novo Testamento. Eu digo, é verdade, isso só tinha no Antigo Testamento. Uma vez ao ano, tinha um dia que todo mundo era obrigado a jejuar, o dia da expiação. No livro de Atos ele é chamado de o dia do jejum, porque a expressão lá era afligir a alma. E o Novo Testamento não tem um imperativo, jejuai. Portanto, durante muito tempo, o que eu ensinei, o que eu preguei para as pessoas é, se você não jejuar, você não está pecando, porque não há uma ordenança que te exige. Mas, obviamente, só quem jejua vai acessar níveis do sobrenatural que quem não jejua não vai acessar. Jesus deixou claro isso em Mateus 17, 21,
quando diz a caça não sai, a não ser por meio de jejum. Ele está dizendo que tem um nível do sobrenatural que é só para quem transita nessa área. Mas há pouco tempo Deus começou a chamar a minha atenção e dizer: você precisa reformular o que você está dizendo. Porque quando você trata de não haver um imperativo, jejuai, você quase que dá a entender que está tudo bem se não jejuar. E o ensino bíblico não vai nessa direção. Se Jesus disse eles vão jejuar, se Jesus disse quando jejuardes, então tem que fazer. O que ele não determinou foi a periodicidade do jejum. De quanto em quanto tempo você jejua? Não tem uma orientação sobre isso. O que ele não determinou foi o tipo do jejum. A Bíblia fala de vários tipos de jejum. Tem o jejum parcial, que você vê no livro de Daniel. Um grupo alimentar presente, outro grupo excluído, por exemplo. Não se deixa de comer tudo e nem se come tudo também. E outro dia alguém falou para mim: não, jejum parcial para mim não é jejum. Eu falei: ah não? Ele falou: não, eu acho que isso aí não vale nada. Eu falei: vai explicar isso para o anjo que veio dar joinha para Daniel no final dos 21 dias, dizendo que a oração foi ouvida. Né? É uma forma, está lá. Agora, a Bíblia diz em Mateus no capítulo 4 e também Lucas 4, que Jesus jejuou durante 40 dias. E Lucas pontua, durante os quais não comeu e ao fim dos quais teve fome. A Bíblia não diz que ele não bebeu e não diz que ele não teve sede. Presume-se que ele fez o que a gente chama de um jejum normal. O que é o jejum normal? Não se come alimento. A definição de jejum é essa, gente. A palavra usada por Jesus aqui, nestil, no grego, é a soma de ne, que é um prefixo de negação, com estil, que é comida. Ou seja, em essência, jejum é não comer. Mas a palavra jejum, na nossa cultura, em várias outras línguas modernas, ela se tornou sinônimo de qualquer tipo de abstinência. Então costuma-se, às vezes você está lendo uma matéria esportiva e o jornalista diz: determinado time está em jejum de títulos. Ou atacante tal está em jejum de gols. E aí nós começamos a criar a ideia de que jejum é qualquer nível de abstinência. Aí você vê o cliente falar: estou jejuando rede social. E eu digo, não tem nada errado em você fazer isso. Pelo contrário, eu acho que é positivo. O que isso não pode é se tornar um substituto, em vez de ser um complemento do jejum de alimento. Quem está entendendo? Então, a Bíblia diz que Jesus não comeu e ao fim dos quais teve fome. Água não é alimento, cerca de 70% do seu corpo é constituído de água. Mas pastor, não tem jejum na Bíblia sem água? Também tem. A gente chama ele do total ou absoluto. Mas esse tipo de jejum, via de regra, na Escritura, a não ser uma exceção que a gente classifica como sobrenatural, ele nunca passa de 3 dias. Com 5 dias sem água, seu corpo pode entrar em colapso. Eu costumo dizer que esse é o mais austero tipo de jejum. Agora, Jesus não definiu a periodicidade nem o tipo. Ele não falou se é parcial, se é normal, se é total. Jesus também não definiu a duração do jejum. Na Bíblia você vai achar gente que jejuou uma parte do dia, gente que jejuou o dia inteiro, 24 horas. Você vai achar jejum de vários dias, os prolongados. Os prazos que aparecem na Bíblia são 3, 7, 14, 21 e 40 dias. Não significa que você não possa ter um prazo diferente, mas são só para que a gente entenda que o jejum prolongado vai desde poucos a muitos dias. Jesus também não definiu isso. E por que eu estou falando a respeito disso? As pessoas o tempo todo querem regras. Pastor, qual é a regra do jejum? Eu digo, a regra é que não tem regra. Outro dia um falou para mim: pastor, eu posso jejuar pão e água? Eu falei: pode jejuar até com caldo de cana e pastel. Falei: não recomendo nenhum nem outro. Um é uma bomba glicêmica, o outro fritura com gordura, né? Mas o ponto que eu quero chegar é que você escolhe o que é que faz, ou, a semelhança de Jesus, se permite ser dirigido pelo Espírito Santo. Eu comecei a jejuar aos 15 anos de idade. E a minha primeira experiência com jejum, hoje eu tenho até vergonha de contar, porque eu jejuei uma refeição só, o almoço, e eu e os amigos ainda com medo de desmaiar e enchemos o bucho de refrigerante. Então eu lembro que um falou assim: só tinha um no nosso grupo, na patota ali, que não tinha sido ainda batizado no Espírito Santo. E esse cara estava desanimado. Ele estava naquela vibe: Deus ama todo mundo, menos eu, deu para todo mundo, menos para mim. E os amigos falaram: ó, o cara está desanimado, ele pode até desviar. E nós estávamos numa conferência de avivamento e alguém disse: por que é que a gente não jejua por ele, para Deus pegar ele hoje à noite? Aí um falou assim: mas nós já tomamos café da manhã. Outro falou: e daí? A gente jejua o almoço. Aí um falou: mas não tem hora certa para começar? O outro falou: eu acho que não, porque ninguém sabia nada. Mas o que é que a gente faz? Não, a gente não come e ora. Só isso. Ele falou: eu acho que é.
Mas não passa mal? Eu acho que não. Ninguém sabia nada. Então, um deu a sugestão, falou, gente, para não desmaiar, e se a gente pelo menos tomar um refrigerante e meter glicose por lá de dentro. Aí a gente entrou num consenso. Tá certo que adolescente tem uns 3 estômagos. Além do normal, tem mais um em cada batata da perna. E uma refeição para adolescente vale quase um dia para o adulto normal. Mas a gente fez aquele tempo e ficou orando, intercedendo por ele. Alguém soube, depois do nosso jejum, que a gente tinha jejuado uma refeição só e com refrigerante. Esculhambou a gente, porque sempre tem um fariseu para dar pitaco no jejum dos outros. É sério, o cara falou assim, jejum não pode nem bala açucarada, vocês vão tomar refrigerante. Isso aí não valeu nada. Eu fiquei mal, falei para Deus, desculpa aí, prometo melhorar da próxima vez. Mas à noite, quando aquele nosso amigo finalmente foi batizado no Espírito Santo, ninguém tirava da cabeça da gente que algo havia acontecido enquanto a gente jejuava e orava. E assim nasceu o meu interesse. Aí eu comecei a descobrir que tinha gente que pulava 2 refeições, e eu comecei a pular 2, tinha gente que pulava 3, e eu perguntava, não morre não? Não. Não passa mal? Aí a turma respondia assim, então, essa era a hora que a resposta era vaga. Daqui a pouco eu descobri que a gente jejuava 2 dias, 3 dias, e eu comecei a correr atrás. Aos 18 anos de idade, e eu quero dar um crédito aqui para quem eu fiz a dedicatória do meu livro, a irmã Valnice Milhomes, que foi uma das minhas grandes inspirações para o jejum. Aos 18 anos de idade, quase todo mês, praticamente eu começava com 3 a 7 dias de jejum. E ao longo dos anos eu fui crescendo na prática. Então, depois de conhecê-la, eu ficava indignado com gente que relativizava o jejum. Mas a pergunta não é se o jejum é para hoje. O ponto principal é, por que jejuar? E qual o impacto pessoal que isso tem na minha e na sua vida enquanto indivíduos? Nós precisamos entender isso. E nesse texto, o Senhor Jesus, quando ele emenda uma parábola, na verdade, a gente pode dizer que a alegoria ela vem em 2 versões distintas falando a mesma mensagem. Se você olhar os 3 evangelhos sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, que tem uma estrutura de relatos da vida de Jesus, seus ensinos, os milagres, muito parecido. Nos 3 evangelhos, em Mateus, no capítulo 9, de 14 a 17, em Marcos 2, de 18 a 22, nós vemos a mesma abordagem, a mesma pergunta, a mesma resposta de Jesus e a mesma parábola. Isso significa que, de acordo com as leis da hermenêutica, as regras de interpretação da Bíblia, você não pode desassociar a parábola de Jesus do assunto do jejum. Dito isso, Nosso Senhor faz uma declaração que muitas vezes a gente não olha com a lente cultural. Ele diz, ninguém tira um pedaço de uma roupa nova para colocar sobre roupa velha. Pois se o fizer, rasgará a roupa nova, e além disso, o remendo da roupa nova não combinará com a roupa velha. Do que é que Jesus estava falando? Eu e você precisamos olhar com a lente cultural daqueles dias. Eu sei, estatisticamente dizem que as mulheres ganham dos homens nisso. Eu sei que muita gente tem a mania de abrir o guarda-roupa, dar aquela olhada no que tem e largar aquela murmuração básica. Tenho nada para vestir hoje. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, nem Salomão, em toda a sua glória, teve um guarda-roupa como o seu. Porque roupa hoje se tornou um artigo acessível. Se você comparar a antiguidade, não tinha indústria têxtil. A fabricação de tecido era manual, artesanal, né? Se você olhar todos os detalhes que você vai pegando nas entrelinhas da Bíblia, a maioria das pessoas não tinha guarda-roupa, gente. Na verdade, se você prestar atenção, eles viajavam sem mala. Eu cheguei hoje de manhã de viagem, estava 3 semanas fora do país. Você tem que ver o tanto de mala que eu e minha esposa estavam. Até porque saímos para fazer algumas gravações e aí tem aquele protocolo, tem que ficar trocando de roupa. Aquele povo era livre disso, ninguém pagava excesso de bagagem. Eles andavam sem mala. Jesus diz, ó, quando vocês for pregar o evangelho, não leva outra túnica. O que ele está dizendo? Vai com a roupa do corpo. O que é que significava isso? Que o cara viajava, tomava banho, dormia no chão, no relento, porque não tinha hotel na beira do caminho, tudo com a mesma roupa. Você acha que a roupa durava? Nada. É por isso que em Josué 9 e 10, quando você lê a história dos gibeonitas, os caras chegam falando, ó, quando nós saímos da nossa terra distante, as roupas eram novas. E olha agora como estão. Porque a viagem acabava com as roupas. O uso do dia a dia acabava com as roupas. Ou seja, a maioria das pessoas não se vestiam bem. Jesus diz, os que se vestem bem, que têm vestes finas, estão no palácio. Então ele está falando de um pequeno topo daquela pirâmide social que vestia bem.
a maioria usavam a roupa rota, remendada, rasgada. E quando você entende isso, imagina que essa pessoa que só tem a roupa do corpo, naquele estado, ela recebe de presente acesso a uma muda nova de roupa. O que a lógica, e não precisa muita inteligência, sugere: descarta a velha, pega a nova, problema resolvido. Quando Jesus diz que ninguém faria o que ele disse, ele não está falando de impossibilidade, está falando de bom senso. Ele diz: ninguém vai olhar para a roupa nova e dizer: não, é muito pano, não preciso de tudo isso, só tem uns buracos faltando aqui, então deixa eu cortar daí para remendar aqui. Por que não faria? Porque ele está dizendo: vai estragar a nova e não resolve o problema da velha. Do que é que Jesus está falando? Que no reino de Deus, o novo que Deus nos oferece não pode ser adaptado no velho. Agora preste atenção, tem muito crente tentando viver de remendo quando deveria viver de renovo. Paulo escreve aos Efésios e ele fala de você despir-se do velho homem como fosse uma roupa e revestir do novo como se fosse outra roupa. Ele está dizendo: descarta a roupa velha, troca ela pela nova. Ou seja, a tentativa de adaptar o novo no velho vai dar ruim. E aí ele entra com outra parábola que não é diferente. Ele diz: e ninguém põe vinho novo em odres velhos. O que era o odre? Uma bolsa feita com o couro do animal. Mas por que que o odre está relacionado com o vinho? Na Bíblia inteira você vai achar uma menção de um odre contendo água, uma menção de um odre contendo leite. Todas as outras estão ligadas ao vinho, porque os povos antigos descobriram que no processo natural de fermentação que transforma o suco de uva em vinho, é quando há um processo natural da fermentação do açúcar da fruta. Eles descobriram que se colocasse isso num odre, a bolsa, e lacrasse, e limitasse a exposição do suco da uva a uma quantidade igualmente limitada de oxigênio, eles tinham controle sobre a fermentação. Então o odre passou a estar relacionado com o vinho. Mas o que acontece? O Novo Testamento, diferente do Antigo, que faz distinção entre mosto e vinho. Pastor, qual a diferença? A fermentação. O que eu e você chamamos de suco de uva hoje era o mosto. Ou aquilo que tinha uma fermentação muito baixa entrava na categoria mosto. Agora, se tivesse o poder de, no excesso, produzir embriaguez, era vinho. O Novo Testamento não tinha distinção entre uma palavra e outra. Então eles diziam: vinho novo, o suco que acabou de sair do lagar. Vinho velho, o que fermentou. E de novo, qual é a ideia? O novo de Deus não pode ser armazenado numa estrutura velha. Se o couro do odre fosse velho e ressecado, a hora que começasse a pressão da fermentação, ele iria romper. Então preste atenção, Jesus está dizendo que a receita que dá prazo de validade ao Evangelho é quando eu e você tentamos adaptar o novo no velho. Vai dar ruim. E quando nós falamos a respeito desse assunto, não dá para negar que o jejum afeta diretamente o entendimento dessa questão da estrutura. Eu não tenho tempo para explicar para você o que eu entendi, eu não acho que eu entendi tudo, dessa relação entre o jejum e a nova estrutura. Mas ainda assim, o que eu e você precisamos não é nem entender os detalhes. Em Marcos 4, a partir do verso 26, Jesus diz: o reino de Deus é semelhante ao homem que planta uma semente e ela brota sem ele saber como. Você não precisa entender nada de germinação para ver uma semente brotar. O que você precisa é plantar. Então não importa se quem plantou é engenheiro agrônomo com todos os níveis de especialização possíveis em germinação, ou se é alguém leigo como eu e a maioria de vocês. A semente, ela vai brotar porque foi plantada, não pelo quanto a gente entende de germinação. Por que eu estou dizendo isso? Se o engenheiro que entende tudo de germinação não plantar, não importa o quanto ele saiba, ele não tem resultado. Se eu, sem entender, plantar, eu tenho resultado. Tem um monte de gente tentando entender o jejum, mas não pratica. Ou seja, o efeito disso depende da prática, não do quanto você entendeu. No ano passado, início do ano passado, quando Deus me levou a escrever esse livro sobre jejum, e foi uma experiência incrível que eu escrevi o livro inteiro sobre jejum em jejum. Foi uma experiência muito especial. Eu lembro que eu comecei a enxergar e entender coisas na palavra que me esclareceram tudo o que eu vim experimentando ao longo dos anos na prática. Mas não foi porque eu entendi que eu passei a fazer, foi porque eu passei a praticar, passei a desfrutar, que depois eu consegui entender. Dá para perceber a diferença? Então, o que eu e você precisamos compreender é que o jejum tem um impacto no processo de santificação. Uma das chaves do processo de santificação é a mortificação da carne.
E eu não quero dizer que mortificação da carne se limita ao jejum, mas o jejum é uma ferramenta intencional de mortificação da carne, que é associada à sua irmã gêmea, a oração, turbina a consciência da nova natureza. Eu gosto de dizer que quem jejua com frequência ou regularidade, não estou falando de jejum esporádico, frequência ou regularidade, costuma testemunhar a mesma coisa, o centro de gravidade muda. O centro de gravidade da terra puxa para baixo, mas o centro de gravidade do reino de Deus puxa para cima. E quanto mais a gente migra para esse terreno do jejum, mais a gente começa a se desprender daquilo que nos segura e sentir atraído para aquilo que Deus tem. Quem jejua com regularidade, com recorrência, testemunha as mesmas coisas, as coisas materiais perdem absurdamente o seu valor. E há uma série de benefícios, mas nós estamos falando do impacto pessoal. O que eu quero, nesse tempo que me resta, é chamar a sua atenção para o que eu chamaria de um impacto coletivo, e não apenas o pessoal. Jesus diz, enquanto o noivo está presente, eles não vão jejuar. Então Jesus diz que a tirada do noivo determinaria o início da era do jejum na vida da igreja e dos seus discípulos. Mas normalmente a gente pensa na ausência do noivo só como aquilo que dá o pontapé inicial na era do jejum. Mas eu e você precisamos parar para pensar que isso vai durar até que o noivo volte. Porque quando o noivo voltar, nós voltamos na mesma lógica que Jesus apresentou. Não há por que jejuar quando o noivo está presente. Aliás, quando Jesus voltar, nós vamos ter festa, nós vamos ter bodas, festa. Nessa festa, Jesus prometeu na última ceia, eu não beberei de novo do fruto da vide, até que eu beba novamente convosco no reino de meu Pai. Nós vamos estar à mesa e Ele vai comer conosco. Não apenas comer, o Evangelho de Lucas diz que Ele vai nos servir à mesa. Você consegue imaginar que loucura isso? O próprio Senhor nos servindo. Então o jejum, ele inicia com a ausência do noivo, mas ele se encerra com a volta do noivo. Mas deixa eu dizer mais. Eu quero te dizer que o jejum terá um papel fundamental na preparação do regresso de nosso Senhor Jesus. E aqui eu acredito que nós precisamos entender o impacto coletivo do jejum e nós precisamos enxergar um desenho bíblico e uma perspectiva profética. Cristo não retornará antes que algumas coisas aconteçam. O apóstolo Pedro diz em 2 de Pedro, lá no capítulo 3, no verso 12, que nós devemos esperar e apressar a vinda do dia de Deus. Observe isso, esperar e apressar a vinda do dia de Deus. O que é o dia de Deus? Você olha o capítulo 3 inteiro de 2 de Pedro, ele está falando do regresso de Jesus. Significa que, diferente do que a maioria pensa, não tem um dia pré-determinado no calendário para dizer é só aquele dia. Se esse dia pode ser apressado, antecipado, ele também pode ser postergado. Significa que, de alguma forma, nós vamos interagir em eventos que Deus determinou e que isso vai culminar ou não num regresso antecipado ou postecipado. A responsabilidade de pregar o Evangelho é uma das formas de apressar o dia da vinda de Deus. Jesus disse que o Evangelho será pregado em testemunho a todas as nações e então, esse então é só depois disso, virá o fim. Significa que se a igreja se mobiliza para cumprir a grande comissão, nós estamos apressando a vinda do dia de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Mas a pergunta é só isso? Não. Atos capítulo 3, de 19 a 21, o apóstolo Pedro pregando, e está pregando sobre Jesus, ele diz, arrependam-se, pois, convertam-se ao Senhor seu Deus, para que os vossos pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso, outra versão diz de refrigério da parte do Senhor. E ele diz assim, envie ele o Cristo. O que significa envie ele o Cristo? Ele não está falando da primeira vinda. Jesus já veio, morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus, assentou-se à direita de Deus. A Bíblia está falando do seu regresso. Envie ele o Cristo. Aí o texto diz assim, o qual convém que os céus contenham até o tempo da restauração de todas as coisas de que Deus falou pela boca dos seus santos servos, os profetas. A NVI traduziu assim o verso 21, é necessário que ele permaneça no céu até que chegue o tempo em que Deus vai restaurar todas as coisas que falou pela boca dos seus servos, os profetas. O que é que Pedro está dizendo? Que Jesus não volta sem que primeiro algumas coisas aconteçam. E aqui não importa qual é a sua escola escatológica, qual é a sua cronologia dos eventos do fim, e eu não vou entrar em detalhes nisso porque não é importante.
O que eu e você precisamos entender é que Jesus não volta sem que primeiro haja restauração do que Deus falou pela boca dos seus servos, os profetas. Essa é uma afirmação bíblica inquestionável. Pastor, então tem profecia para cumprir antes de Jesus volta? Sim, mas Pedro não está falando disso. Pedro está falando da restauração. Então Pedro está falando de um grupo menor de profecias. O que é a restauração? São profecias que já se cumpriram e terão cumprimento replicado novamente antes que o Senhor volte. Isso é a restauração. Algo que já aconteceu e nos será devolvido, nos será restituído. E uma dessas profecias é algo pelo qual eu e você oramos e desejamos. Joel capítulo 2, versos 28 e 29, e acontecerá, depois disso, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, sonharão os vossos velhos, até sobre os servos e as servas. Derramarei do meu espírito naqueles dias e profetizarão. Quando Joel falou isso, naquele tempo, nos seus dias, a nação está vivendo uma crise. E a crise espiritual começou a se refletir em todas as outras áreas e esferas da vida do povo, não apenas no plano espiritual. Eles passaram a ter crise econômica, a bênção de Deus foi comprometida e eles estão vivendo um período terrível. E Deus começa a chamá-los a um caminho de restauração, arrependimento, consagração, santificação, oração e jejum. E Joel no capítulo 2, no verso 12, Deus diz, ainda assim agora mesmo, diz o Senhor, convertam-se a mim de todo o coração. E isso com jejuns. Ele vai falar da oração, vai falar dos outros ingredientes. No verso 15, ele volta a dizer, proclamem, toquem a trombeta, Sião, proclamem um santo jejum. E depois de chamar o povo a uma resposta, o verso 18 de Joel 2 diz, então o Senhor teve grande amor pela sua terra e se compadeceu do seu povo. Deus está dizendo, para que eu possa intervir, vocês precisam apresentar alguns ingredientes necessários. O arrependimento estava lá, a oração estava lá, a santificação estava lá, mas o jejum também. E porque o povo correspondeu e cumpriu com aquilo que foi requerido, a Bíblia diz, o Senhor teve compaixão do seu povo. O que é que ele fez? Verso 19 diz, o Senhor respondeu ao seu povo, eis que lhes envio o cereal, o vinho e azeite, e vocês ficarão satisfeitos. Verso 23, filhos de Sião, alegrem-se e exultem no Senhor seu Deus, porque Ele lhes dará as chuvas em justa medida. Fará descer, como no passado, as primeiras e as últimas chuvas. Do que ele está falando? As traduções mais antigas dizem a chuva temporã e a serôdica. Deus está dizendo, eu vou restaurar o ciclo das chuvas. O que eram as primeiras chuvas? Eram aquelas que antecediam o plantio, elas iam amolecer o solo, permitir que ele fosse arado, semeado. Depois vinha um tempo de estiagem e depois de alguns meses vinham as últimas chuvas, que eram mais intensas e mais abundantes do que as primeiras. Qual era o papel das últimas chuvas? Elas iam acelerar o crescimento, a maturação, a multiplicação do fruto e aumentar o potencial da colheita. Deus está dizendo, eu vou fazer como no passado, eu vou restaurar o ciclo das chuvas. Qual seria o resultado disso no natural? Verso 24, as eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de azeite. Verso 25, restituirei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto. Verso 26, vocês terão comida em abundância e ficarão satisfeitos. Verso 27, vocês saberão que eu estou no meio de Israel e que eu sou o Senhor, o Deus de vocês e que não há outro. E aí vem o verso 28, e acontecerá depois disso. O que é que significa a frase depois disso? Depois disso, pode significar depois que vocês preencherem os requisitos que eu estou estabelecendo. Ou ele também pode significar depois disso, numa outra época que não é agora. Particularmente, eu creio que as duas coisas estão envolvidas. Por quê? Em Atos, no capítulo 2, no dia de Pentecostes, o apóstolo Pedro se levanta para uma multidão atônita, vendo aquele povo falando em línguas, inclusive nas suas próprias línguas, sobre a grandeza de Deus. Ele diz, esses homens não estão bêbados como vocês estão pensando, sendo ainda 9 horas da manhã. Ele diz, mas isso é o cumprimento do que foi dito pelo profeta Joel. E aí Pedro faz uma releitura de Joel. Pedro não diz, e acontecerá depois. Pedro diz, e acontecerá nos últimos dias. Repita comigo, nos últimos dias. Não, com mais ânimo, com mais vontade. Vamos lá, nos últimos dias.
Ele diz, e acontecerá nos últimos dias, diz Deus, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Ele está dizendo, Deus visitou o seu povo nos dias de Joel. Deus trouxe níveis de restauração, mas ele prometeu que ia restaurar as chuvas naturais. Mas Deus diz, depois, eu vou mexer nas chuvas espirituais. Eu vou trazer um derramar do meu espírito como nunca foi visto. Algo sem precedente. E isso não se cumpriu nos dias de Joel, isso se cumpre no dia de Pentecostes. Mas no dia de Pentecostes, Pedro diz, está acontecendo, mas ele sinaliza, e vai acontecer de novo. Porque sabemos que ele está dizendo que vai acontecer de novo. Porque não só ele usa a expressão nos últimos dias, mas o texto de Joel, eu li, ou citei aqui o 28 e o 29, mas no 30 diz, o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. A pergunta é, nos dias de Joel, o sol se converteu em trevas, a lua em sangue? Não. Nos dias de Pentecostes, quando a outra parte da profecia se cumpriu, o sol se converteu em trevas, a lua em sangue? Não. Quando é que isso vai acontecer? Isso são sinais relacionados à vinda de Jesus, e o próprio Jesus falou a respeito disso, em Mateus 24, no verso 29. Ele diz, logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, e os poderes dos céus serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 6, verso 12. Vi quando o Cordeiro quebrou o sexto selo. Houve um grande terremoto, o sol se tornou negro como pano de saco feito de crina e a lua ficou toda vermelha como sangue. São eventos relacionados à vinda de Jesus. Não se cumpriram nos dias de Joel, nem em Pentecostes. Então Pedro está dizendo, o que nós estamos vivendo aqui é algo mais do que viveram antes de nós, mas ainda não é tudo. E ele está dizendo, e essa profecia que teve cumprimento será restaurada. A restauração do que foi dito pelos profetas vai acontecer. Então me ouça com atenção. O maior derramar do Espírito Santo que essa terra jamais viu, ainda está para acontecer. E eu e você precisamos entender o que é necessário para que isso aconteça. Quando eu olho para essa figura das chuvas naturais e o paralelo estabelecido com as espirituais, não dá para a gente deixar de ver um outro paralelo profético que a Escritura apresenta sobre a vinda do Senhor. Qual é? Tiago capítulo 5, versos 7 e 8. Ele diz, portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Por que ele está pedindo paciência? Jesus falou e falou muito sobre a sua vinda. Os apóstolos pregaram e pregaram muito sobre a sua vinda. E no início, a igreja foi para um outro extremo. 2 Tessalonicenses, Paulo está corrigindo o povo. Quando ele diz, quem não trabalha, não coma. O povo ficou tão obcecado com a vinda de Jesus, que tinha gente que não queria mais nem trabalhar. Aliás, quando eu era adolescente, há muito tempo atrás, se falava muito mais da vinda de Jesus do que as pessoas falam hoje. E naquela época, eu e os amigos adolescentes, a gente pensava, Jesus está voltando a estudar para quê? A gente pensava, Jesus está voltando a trabalhar para quê? A única coisa que a gente queria era casar. Então a gente dizia, Maranata, vem Jesus, mas só depois de eu casar. Como fosse possível casar sem estudar ou trabalhar. Aí essas coisas começaram a ser corrigidas, o povo foi sendo colocado no prumo, e daqui a pouco eles foram para o outro extremo. Qual é o outro extremo? O apóstolo Pedro diz na sua segunda epístola, no capítulo 3, que as pessoas estavam zombando da promessa da sua vinda e que isso ia ficar pior no tempo do fim. Dizendo, desde que os pais dormiram, está tudo igual. Então Tiago está dizendo, gente, sejam pacientes. Ele prometeu que volta, ele vai voltar. Seja paciente, ele vai cumprir aquilo que ele falou. Mas aí ele entra no verso 8, dando um exemplo de paciência. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sejam também vocês pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. O exemplo que Tiago deu, todo mundo entendeu. Porque naquela época todo mundo era agricultor, nem que fosse a horta de casa. Todo mundo sabia a importância das primeiras chuvas para preparar a terra, das últimas chuvas como algo necessário antes da colheita. Então na hora de pedir paciência, ele diz, olha, o lavrador, ele espera com paciência não só a primeira, mas as últimas. Por que ele tem que esperar as últimas? Porque se colher antes das últimas, ele diminui o potencial da colheita. Porque o crescimento, a maturação, a multiplicação virá depois das últimas chuvas, não antes.
Agora, apesar de pedir paciência para nós, falar do tipo de paciência que nós temos que ter, eu ouso dizer para você que esse texto é uma alegoria profética. Quem é o lavrador? Cristo. Quem é o precioso fruto da terra? Nós. Por que é que ele não voltou ainda? Porque ele está sendo paciente. E quem diz isso é a própria Escritura. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 9, fala disso de uma maneira clara e inquestionável. 2 de Pedro 3, 9 diz assim: o Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a julguem demorada. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Porque Ele ainda não voltou, porque Ele ainda não cumpriu a sua promessa, porque Ele está exercendo paciência. Ele está olhando para a terra e dizendo: eu não posso colher antes da hora. Se eu colher antes da hora, eu limito a colheita. A Bíblia diz que Ele deseja que o maior número possível seja salvo. Agora preste atenção. A maior colheita de almas da história ainda está para acontecer. E sabe quando ela virá? Depois das últimas chuvas. Aonde o Senhor quer chegar com isso, pastor Luciano? O que a vinda de Jesus, o que as chuvas tem a ver com o jejum? O Senhor está querendo dizer que se a gente não jejuar, Jesus não volta? Não. Eu estou querendo dizer que como foi nos dias de Joel, como foi nos dias de Pentecoste, nós temos um paralelo de como será no tempo do fim. Então a pergunta é, para que as chuvas naturais fossem restauradas nos dias de Joel, o jejum junto com outros ingredientes era necessário? Sim. Quando o cumprimento do paralelo das chuvas espirituais estava para acontecer, além de restaurar a mensagem do arrependimento, da santificação, da oração, Deus restaura a mensagem e a prática do jejum. Um doido de pedra aparece depois de 400 anos de silêncio na nação de Israel, chamado João Batista, vivendo e se alimentando de mel e gafanhoto silvestre, um estilo de vida jejuada, botando os seus discípulos para jejuar de uma forma fora do comum. A abordagem que fizeram a Jesus é: os discípulos de João e o dos fariseus oram em jejum com frequência. Os fariseus jejuavam 2 vezes por semana. A gente sabe disso não só porque em Lucas 18, 12, Jesus dá esse exemplo de um fariseu se orgulhando disso, mas a tradição mostra que eles jejuavam às segundas e às quintas. Agora, os discípulos de João, que historicamente são um movimento mais recente, são colocados primeiro, o que me faz acreditar que eles jejuavam ainda mais que os fariseus. E não apenas essas pessoas estão voltando à prática do jejum, Deus mexendo com diversos grupos, mas o próprio João Batista, que é o precursor, quando ele entrega o bastão. Porque quando começou o ministério de Jesus, Lucas 3 diz que no dia em que ele foi batizado por João, ele inicia seu ministério aos 30 anos de idade. Quando Jesus pega o bastão da mão de João, qual a primeira coisa que o Espírito Santo leva a fazer? 40 dias de jejum no deserto. Quando o cenário para o cumprimento da segunda parte da profecia de Joel está para acontecer, o jejum, entre outras coisas, está sendo restaurado. Agora preste atenção. Ele foi necessário no cumprimento da primeira parte da profecia. Ele foi necessário no cumprimento da segunda parte da profecia. E nós simplesmente achamos que jogando ele no lixo, nós vamos ter os mesmos resultados no cumprimento da terceira parte. De jeito nenhum. Pastor, qual é o ponto? O ponto é que se nós não tivermos uma grande mobilização coletiva para o jejum, nós não vamos experimentar as últimas chuvas. E se as últimas chuvas não vierem, o nosso Senhor, que pacientemente está aguardando as últimas chuvas para ter a maior colheita de todos os tempos, também não vem. Então nós podemos apressar ou postergar o dia da sua vinda, dependendo do nível de entrega e o nível de rendição que nós vamos praticar. Sabe, o jejum tem sido algo especial na minha caminhada com Deus. Mas ao longo dos anos eu fui crescendo na prática, inclusive entrando nesse terreno dos jejuns prolongados. Nos últimos anos, os meus amigos, a turma perto, está dizendo: Subirá, você está ficando fanático. Eu tenho dito para eles: se vocês entendessem o que eu entendi, vocês também iam ficar. Não é apenas o impacto do que ele tem produzido na minha vida. No ano passado, um gigante espiritual dessa nação, que eu admiro muito, ele me disse: Subirá, eu acho que eu não conheço ninguém que jejue como você. Eu falei: o que está te levando a esse lugar de tamanha paixão, intensidade, frequência, recorrência na prática do jejum? Eu falei para ele: se você me perguntasse isso aos 18 anos de idade, eu te diria que era um anseio pelo sobrenatural. Eu não queria um ministério baseado na força do braço, eu queria ver o mover de Deus, e alguém me disse: sem oração e jejum não chega lá. E eu falei: eu sou grato a Deus,
Porque o jejum foi um meio de acesso para ver muita manifestação do sobrenatural. Falei, mas hoje, essa não é mais minha resposta. Hoje o sobrenatural é efeito colateral, é mera consequência. Falei para ele, hoje o meu foco é qual? A capacidade de perceber os deleites espirituais. Ele olhou para mim e falou, me fale mais sobre isso. Eu falei, eu vou te falar. Eu falei, quem faz jejuns prolongados, fica com o paladar muito apurado. A desintoxicação que o corpo passa, a própria falta daquela enxurrada de tanto sabor diferente, você fica com uma percepção aguçada que ela chega a ser assustadora. Para você entender o quanto é assustador, as pessoas dizem que a água não tem gosto. Quem jejua, jejuns prolongados discorda. Uma água com pH mais alto, você bebe, você sente o gosto é mais salobro. Uma água que tem mais minerais, você sente o gosto metálico. E eu que viajo bastante, tem lugares que eu chego, o gosto da água é tão diferente que às vezes é difícil beber. E eu tenho um médico que me acompanha em todos esses jejuns, ele fica, olha, tem que manter a hidratação alta. E uma recomendação que se faz para quem faz jejuns prolongados é que de vez em quando você use limão na água. Ele melhora o pH da água, eu não vou te encher com informação técnica, mas ajuda a resolver o problema do gosto. Aí eu estou falando para esse pastor, falei um dia desses, eu saí de um evento, de uma conferência, os pastores foram almoçar, eu estava jejuando já há alguns dias, mas eu queria estar junto, eu queria estar na mesa, eu queria aquela conversa, os testemunhos, e lá estou eu. E os caras subiram, vai pro hotel, você não está comendo. Falei, de jeito nenhum que eu vou perder isso. Eu falei, e hoje vai ser banquete. Os caras me olharam como? Eu falei, hoje é água com gás com limão espremido. E aí quando eu cheguei e pedi o limão espremido, o garçom trouxe um copo maior do que o normal quando você pede o limão espremido. E não só o copo era maior, mas estava cheio. Quando eu vi o tanto de limão ali dentro, pensei, acho que ele entendeu errado. Acho que ele pensou que eu queria uma limonada. Então, com muita cautela, eu dei um golinho assim, só uma gotinha na boca e estava doce. E eu chamei o garçom, falei, garçom, desculpa, você não me entendeu. Eu queria só o suco de limão, não a limonada. Ele falou, mas isso é suco de limão? Eu falei, impossível. Isso aqui está doce. Ele falou, impossível, digo eu. Eu vi o cozinheiro espremer os limão aí, e só tem limão, não pode estar doce. Eu pensei, tô doido. Fui lá, peguei, dei mais um golinho. Andei o golinho, falei, tá doce. O cara falou, não pode. Aí o pastor que estava do outro lado da mesa, passou a mão no copo e falou, deixa eu ver isso aqui. Aí ele deu um gole, ele fez uma cara de azedo. Falou, pelo amor de Deus, subirá. Isso aqui é limão puro, não tem nada de doce. Eu pensei, eu tô doido. Eu dei o terceiro gole, falei, tá doce. Ele deu o segundo dele, fez a careta de novo de estar azedo. E todo mundo na mesa resolveu provar, eu quase fiquei sem limão. Mas todo mundo fez cara de azedo, me olhando, cara, nós não estamos te entendendo. E aí que eu lembrei do jejum. O paladar fica tão aguçado que você consegue perceber o açúcar da fruta, a frutose do limão, que ninguém está percebendo. E por que eu estou te destacando isso? Alguns dias depois eu estou num outro almoço de pastores, e quando terminou pegou uma salada de fruta. E quando ele pegou a salada de fruta, ele começou a encher, com o perdão da palavra, com aquela desgraça do leite condensado. Eu sei que ofende vocês, mas eu olhei aquilo, eu queria voar no pescoço do cara. Porque para quem o limão está doce, você imagina as outras frutas. Eu queria gritar com ele, você não precisa disso, a fruta já é doce. Mas eu lembrei que quando eu tinha um alto consumo de açúcar, eu não percebia mais o doce da fruta. Eu olhei para aquele pastor e falei, meu amigo, o jejum tem feito por mim no plano espiritual o que naturalmente ele faz pelo meu paladar. Ele tem me dado a percepção de deleites espirituais que antes eu nem sabia que estava lá. E tem hora que eu estou lendo a Bíblia e eu fico só me perguntando, e sempre foi doce desse jeito? E eu é que não percebia? Às vezes eu estou na adoração e a percepção daquela presença vem e eu fico me perguntando, isso era doce desse jeito o tempo todo e eu é que não sabia? Eu falei para ele, eu não consigo parar mais. Eu falei, depois dos primeiros 2 de 40 dias, você perde o medo e pega o gosto. E não estou dizendo que você tem que fazer jejuns prolongados como os que eu tenho feito. Mas a coisa tem sido tão especial que eu falei para Deus, o Senhor não precisa me pedir mais. Se o Senhor não me parar, eu vou continuar mandando um desses por semestre. E uma das coisas mais revolucionárias que tem acontecido na minha vida, depois de 30 anos de ministério pastoral, 30 e tanto pregando, vivendo o sobrenatural desde a minha adolescência, mas uma das coisas mais extraordinárias
tem sido os resultados de ir para esse lugar frequente e recorrente de jejum. O jejum não tem nada a ver com mérito. Nós precisamos jogar essa ideia fora de pagar o preço, sacrificar. Você não é merecedor de nada. Mas quando você desconstrói a percepção do que é natural e liga a percepção do que é espiritual, meu amigo, você não tem noção do que começa a acontecer na sua vida. Mas eu repito, não é só um impacto pessoal. Você consegue imaginar quando a soma dos nossos jejuns começarem a chacoalhar o reino espiritual? Em 2009 eu estava pregando no Japão e consegui escapar 2 dias da agenda e fui para a Coreia. Eu queria conhecer a montanha da oração do Dr. Cho. E quando cheguei lá eu vi para todo lugar placas. Já tinha ouvido essa história e não tinha levado a sério. Placas de advertência em coreano e inglês. Proibido jejuar mais de 40 dias. Eu falei, o quê? Eu conhecia 2 ou 3 naquela época que tinham jejuado 40. Eu até então nunca tinha feito mais do que 21. Eu falei, aqui eles têm que proibir. Isso é quando uma cultura de jejum começa a acontecer. Aí você se pergunta, por que a Coreia conseguiu ter as maiores igrejas do mundo? Porque eles preencheram os requisitos de Joel, que a maioria não preencheu. Agora, sabe o que aconteceu nas últimas décadas? A nova geração começou a zombar da antiga e dizer que isso era legalismo e que tanta oração em jejum não era necessário. E a igreja da Coreia já está em declínio. Ainda são muito grandes, mas não se compara ao que já foram. Porque sempre que esse elemento-chave é colocado em xeque, os resultados também são. Eu creio que Deus vai promover a cultura do jejum. O que é cultura? O jejum vai deixar de ser esporádico. Ele vai se tornar recorrente. Ele vai deixar de ser praticado por um ou outro herói espiritual. Ele será praticado por todo o exército de Deus. E me ouça com atenção, porque eu creio que eu falo pelo Espírito de Deus. Nós precisamos parar de viver de saudade dos avivamentos passados e mesmo dos moveres de Deus que nós já tivemos no Brasil. A maior manifestação do poder, da glória de Deus, do derramar do Espírito ainda está para acontecer. A maior colheita da igreja brasileira ainda está para acontecer. Mas nós precisamos nos deixar ser despertados. Entrar num lugar onde ele se torna mais desejável do que qualquer outro tipo de deleite. Eu quero que você fique em pé para parecer que está acabando. Eu quero encerrar fazendo 3 perguntas. A primeira delas é, como podemos pensar em viver uma vida cristã plena, sem o hábito do jejum? A segunda pergunta é, como podemos pensar em agradar a Cristo, que sinalizou com clareza a expectativa de que nós jejuássemos, sem a prática do jejum, sem o hábito do jejum? Como podemos pensar e nos preparar para a volta de Jesus sem a cultura do jejum? Essa será uma ferramenta-chave como nós nunca vimos. Eu não quero te incentivar a fazer nenhuma loucura. Jejum prolongado, na minha opinião, precisa de 3 ingredientes. Ou eu decidi praticar com 3. Primeiro, muito exercício. Vá praticando os menores antes de se aventurar nos maiores. Segundo, a direção do Espírito Santo. Terceiro, eu faço isso para me proteger, proteger minha saúde e me proteger dos doidos que existem no meio de vocês. Eu faço com acompanhamento médico antes, durante e depois. E para aqueles que falam que jejum faz mal, meu médico está montando um estudo de caso científico com tudo que nós estamos documentando. O último jejum que eu fiz agora em agosto, ele me pediu 71 tipos de exame de sangue diferentes, antes e depois. Todo tipo de exame que você imaginar nós temos feito. E nós chegamos a uma única conclusão: os índices de saúde só melhoram. Você ganha não apenas no plano espiritual, há uma estabilidade emocional inexplicável, a saúde no corpo, e você sai dos domínios daquilo que é terreno, para entrar na percepção do que é espiritual. A pergunta é, por que não corresponder? Você não precisa começar que nem um doido, mas você pode ir além daquilo que já chegou até agora. E eu quero te provocar isso em nome de Jesus. Eu tenho orado e clamado a Deus para que Ele chacoalhe
a igreja brasileira como nunca antes, para a percepção disso. Pai, a tua palavra foi anunciada e se o teu espírito não vivificá-la, terá sido só uma palestra e não dá nem para chamar de motivacional. Mas nós clamamos que o Senhor ilumine os olhos do nosso entendimento. Nós clamamos não só por compreensão espiritual, por revelação. Nós oramos por despertamento. Nós oramos por aquela aplicação personalizada da palavra que só o Senhor pode produzir. Eu oro pelo teu sopro de vida, pelo teu despertamento nos nossos corações. E nós clamamos que venha o novo. Que venha um novo sobre as nossas vidas, que venha um novo sobre a igreja brasileira, que venham dias de transição profética, que venham dias de rompimento, que a glória do Senhor se manifeste, que haja uma manifestação do sobrenatural sem precedentes. Nós oramos, ó Deus, pelas últimas chuvas, nós oramos pela grande colheita e nós queremos cooperar contigo e nós clamamos, estende a tua mão, toca-nos, desperta-nos. Cria as tuas mobilizações. Nós clamamos em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E para a glória de Deus. Se você crê e concorda, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga eu recebo em nome de Jesus. Deus abençoe cada um de vocês.